Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, domingão, e a gente tá aqui para fazer a nossa meditação de hoje nesse friozinho, né? Tá aquela manhã bem geladinha, mas a gente veio fazer a nossa meditação de hoje antes de irmos à missa, né? Vamos ver o que Jesus trouxe para nossa vida hoje, né? O que o Evangelho nos apresenta, não é? Para ajudar a chegarmos ao céu, né? A palavra diz que Jesus reservou um lugar para nós no céu. Cada um de nós temos um lugar no céu, né? Mas para isso eu preciso encontrar esse caminho a partir daqui da terra, né? Então, cada vez que eu me alimento um pouquinho da palavra de Deus, todos os dias eu estou encontrando o meu caminho para o céu, para a morada que Ele prepara para mim, lá no seu lado, né? Lá do seu lado. Então, a gente vai ver agora o que Jesus nos trouxe. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus está em Lucas, não é? Hoje a gente vem para Lucas, livro de Lucas, capítulo 11, e o versículo é do 1 ao 13, aqui. O Pai Nosso. Um dia, Jesus estava rezando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: Quando vocês rezarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão de amanhã e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus acrescentou: Se alguém de vocês tivesse um amigo e fosse procurá-lo à meia-noite, dizendo: Amigo, me empreste 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para oferecer a ele. Será que lá de dentro o outro responderia: Não me amole, já tranquei a porta, meus filhos e eu já nos deitamos, não posso me levantar para lhe dar os pães. Eu declaro a vocês, mesmo que o outro não se levante para dar os pães, porque é um amigo seu, vai levantar-se ao menos por causa da amolação e dá tudo aquilo que o amigo necessita. Portanto, eu lhes digo: peçam e lhes será dado. Procurem e encontrarão. Batam e abrirão a porta para vocês. Pois todo aquele de que pede, recebe. Quem procura, acha. E a quem bate, a porta será aberta. Será que alguém de vocês que é pai, se o filho lhe pede um peixe, em lugar do peixe lhe dá uma cobra? Ou ainda, se pede um ovo, será que vai lhe dar um escorpião? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai do céu, ele dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje, a palavra de Deus, ele vem nos trazer, né, essa insistência na oração. Eu preciso ser uma pessoa insistente ao orar, né? Logo de início a gente vê que Jesus ensina aos seus discípulos como orar, né? A gente tem o Pai Nosso dado por Deus, né, que é uma oração universal, onde todos, dentro de todas as denominações que temos aqui na Terra depois dessa separação, todos que querem podem rezar o Pai Nosso. Por quê? Porque foi uma oração dada por Deus, não é? Jesus ensinou aos seus discípulos a orar. E nesse mesmo evangelho a gente vê aqui que ele também pede que sejamos insistentes na oração. A gente precisa ser insistente,
né? Então a gente vai por partes. Aqui no começo a gente vê a oração do Pai Nosso. A gente precisa hoje meditar um pouquinho. Como eu estou rezando o Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso ela é uma oração simples, mas ela é uma oração que foi dada por Deus. São palavras de Jesus que saem ali para que a gente repita aqui. Então eu preciso me conscientizar de uma coisa. Será que eu estou vivendo verdadeiramente o Pai Nosso? Será que verdadeiramente a gente vive esse Pai Nosso ou será que a gente reza para nossa própria condenação? Será que a gente está brincando com Deus quando a gente reza o Pai Nosso? Né? A gente vê aqui vários pedidos. Né? No Evangelho de São Mateus, a gente vê que essa passagem ela tem 7 pedidos nessa oração. Mas aqui em Lucas a gente só encontra 5 pedidos, né, dentro dessa oração. Então a gente vai observar passo a passo dessa oração. Se a gente verdadeiramente, eu preciso me conscientizar do que eu estou pedindo a Deus, do que eu estou falando com Deus. Né? Eu não posso falar qualquer coisa, eu não posso chegar e rezar qualquer coisa a Deus se eu não estou cumprindo aquilo. E a gente observa aqui, no Pai Nosso em especial, que muitas e muitas vezes, tem um dos pedidos que a gente não faz, que é perdoar o irmão. Perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim, ou seja, assim como a gente perdoa. A gente diz a Deus que Deus pede a Deus que nos perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou seja, as pessoas que nos ofendem aqui. Não é bem assim que acontece. Quando a gente vê aqui, não é assim que acontece. Então o Pai Nosso começa: Pai Nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Então, em primeiro lugar, a gente santifica o nome de Deus. Né? Sempre que a gente vai começar uma oração, a gente começa adorando o Senhor, santificando Ele. Não é? Em tudo, santificado seja o vosso nome. Mesmo que a nossa oração ela não esteja sendo o Pai Nosso em si, mas mesmo com as nossas palavras, quando a gente ora, em primeiro lugar a gente começa adorando o Senhor. Senhor, eu te adoro, tu és o rei da minha vida, tu és... Então a gente começa adorando a Ele em primeiro lugar, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Então a gente já começa a pedir que o reino de Deus venha a nós, ou seja, que a gente consiga almejar o céu. E para isso eu preciso me conscientizar se verdadeiramente eu posso pedir isso a Deus, porque será que eu estou caminhando para isso? Será que eu estou conseguindo caminhar para isso? Para encontrar o reino do céu, não é? A gente precisa meditar sobre isso. Mas a gente reza todos os dias, não é? Se a gente não está com disposição, muitas vezes a gente está cansado, a gente vai diretamente num Pai Nosso, numa Ave Maria, num Santo Anjo e capota para lá, vai dormir. Mas será que a gente está pedindo a Deus, né? E está sendo merecedor de receber essas coisas que a gente pede? Então, em primeiro lugar, a gente santifica. Em segundo lugar, a gente almeja o céu, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Será que verdadeiramente a gente deixa que Jesus faça a sua vontade na nossa vida? Mas no Pai Nosso a gente fala, né? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Então, eu preciso deixar Jesus agir na minha vida. Eu preciso deixar que Jesus faça na minha vida. Eu tenho que tirar de mim essa coisa que eu sou dona da minha vida, que eu sou dona do meu corpo, que eu faço tudo aquilo que eu quero errado. O nosso dono é o nosso Pai, Jesus Cristo. Então é Ele que faz, né?
Será que eu estou deixando ele fazer as coisas do jeito dele, na hora dele? Ou será que eu quero antecipar? Né? É lógico que a gente antecipa as coisas, a gente procura fazer do nosso jeitinho brasileiro, né? Vamos se dizer assim, para que a coisa ela ande, porque as coisas de Deus, elas são demoradas, mas são verdadeiras, né? Mas a gente não tem paciência e muitas vezes a gente não faz a vontade de Deus, a gente faz a nossa vontade. Eu tô com vontade de fazer tal coisa, eu vou lá e faço. Eu tô com vontade de praticar tal pecado, eu vou lá e faço. Né? Então, a oração do Pai Nosso, ela é muito importante e a gente precisa se policiar quando a gente está rezando. Porque se nada eu tô fazendo dessas coisas que tá aqui dentro do Pai Nosso, eu não preciso rezar o Pai Nosso. É melhor que eu reze, que eu faça o nome em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e venha a falar com as minhas palavras a oração que eu almejo falar com Deus. Porque quando eu falo essa oração do Pai Nosso, eu preciso vivenciar ela. Né? E hoje a gente medita aonde é que a gente está errando. Né? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente pede o pão a Ele. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofenderam. Ou seja, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Não é? Então, essa última parte aí é uma das coisas que a gente não faz. Se a gente não faz as coisas do comecinho do Pai Nosso, essa parte do perdão a gente não pratica. A gente não costumamos dar o perdão ao irmão. E Jesus diz aqui, a gente diz para Jesus, pede o perdão de Deus, né? E ainda afirma para Jesus, assim como eu perdoo o meu irmão, a gente não perdoa. A gente não perdoa. Não é? Precisa-se de um, como é que se diz? De um trabalhar do Espírito Santo muito grande na vida da gente, na minha vida, na sua vida. Um tempo de caminhada, um tempo para se abrir ao Espírito Santo para que a gente possa aderir esse dom do perdão, que não é uma coisa fácil. Não é fácil a gente perdoar as pessoas que nos magoam, as pessoas que aprontam conosco, as pessoas que nos ofendem, não é? Muitas vezes verbalmente, muitas vezes fisicamente, enfim, né? A gente não faz isso. Aí no finalzinho, a gente pede a Deus que Deus nos livre de todo o mal. Amém. Né? Então, muitas vezes eu estou rezando o Pai Nosso, eu estou sendo mentirosa com Deus. Mentirosa não seria a palavra certa porque Ele sabe do meu coração. Quando eu digo, perdoa, Senhor, os meus pecados, assim como eu perdoo o meu irmão, Jesus sabe que eu não perdoo ninguém. Jesus sabe que muitas vezes eu tenho no meu coração rancores, ressentimentos, coisas que eu guardo de anos e anos e anos que passaram, de pessoas que foram passando pela minha vida e que foi me magoando, não é? E eu não perdoei. Muitas vezes eu acabo de rezar o Pai Nosso e na mesma hora eu não perdoo fulano nem na hora da minha morte. Não perdoo fulano nem no leito de cama. Se ele estiver num leito e me chamar para me pedir perdão, eu não perdoo. Mas à noite eu tô lá, piedosa, rezando o Pai Nosso. A gente precisa vigiar nisso aí. Não é? Eu preciso rezar o Pai Nosso com verdade. Esse é o primeiro ensinamento do Evangelho de hoje. E mais embaixo, Jesus, além de ensinar, não é, a letra do Pai Nosso, como a gente deve orar, Jesus pede a insistência na oração. Não é? Quantas vezes a gente começa orando, pedindo a Jesus algo, não é, que a gente quer almejar.
Mas a coisa demora, né? Muitas vezes a coisa não acontece, eu não tenho paciência. Muitas vezes, e aí o que é que acontece? Eu desisto da oração. Eu desisto. E Jesus vem nos lembrar que eu não posso desistir daquilo que eu quero, daquilo que eu almejo. Por quê? Eu só preciso entender uma coisa, que a coisa só acontece no tempo dele, na hora dele. O mal da gente é que a gente quer as coisas na nossa hora, não é? E Jesus diz, não é na sua hora, é na minha hora, não é? Pode ter certeza que você terá o que você deseja, porque os desejos que eu coloco no seu coração, que eu coloco no meu coração, que ele coloca no meu coração, não é? São desejos que será realizado sim. Por quê? Porque são coisas que não ofendem ao irmão, são coisas, eu não estou pedindo algo que vai prejudicar o outro. Eu não estou pedindo algo que vai me afastar dele. Quando as coisas que a gente pede é para nos afastar dele, não é? Ele não vai permitir, porque ele não quer que eu me desvie. Eu me desvie da palavra dele, eu me desvie do caminho dele, eu me desvie dele. Não. Mas quando a coisa ela é para o meu bem, ele vai realizar sim. Né? Ele realiza sim. Se ele vê que aquilo ali vai ser a minha felicidade, a felicidade do outro, a felicidade do vizinho, a felicidade de um filho, ele dá. E Jesus diz, mas eu preciso insistir. Quando Jesus cita essa parábola aqui, não é? Ele conta como se fosse uma parábola, né? Quando ele cita essa parte do amigo. Vamos se dizer que um amigo chegue na sua porta de madrugada, quando todo mundo já está deitado, as portas estão fechadas, e aí ele chega batendo na tua porta pedindo pão. Por quê? Porque chegou um amigo e ele não tinha pão. E aí Jesus diz que ele chame uma vez, ele chame duas vezes, mesmo que o seu amigo, mesmo que o amigo dele não atenda, diga que não vai abrir a porta porque já é tarde, já está deitado. Mesmo assim, ele tem que insistir. A palavra diz, você tem que insistir, você tem que pedir, porque mesmo que ele não queira levantar pela sua insistência, ele vai terminar cedendo. Jesus quer dizer, quando você me pede com insistência, eu vou dar. Mas porque é diferente do ser humano, né? É diferente aqui, porque o ser humano tem o orgulho em si, né? Por que é que a gente para de pedir quando a gente pede uma coisa e a gente não tem? A gente para de pedir. Mas porque o orgulho ele toma conta. Já pedi várias vezes isso a fulano, fulano não quer fazer, fulano não quer dar, então não vou pedir mais, né? Aí surge aquele orgulho do humano. Nessa área aqui, espiritual, nessa parte aqui, não é? Os olhares são diferentes para essa passagem. Porque Jesus diz, insista. Por quê? Porque eu quero testar você, eu quero saber se verdadeiramente você vai até o fim com o seu gosto, com o que você quer. Né? A diferença é essa. Né? É porque quando se trata de seres humanos, a gente para de pedir, a gente tem aquele orgulho, a gente não quer mais pedir. Mas aqui nesse caso, quando Jesus pede que a gente insista na oração, é porque ele está demorando para dar e ele sabe o porquê ele demora para nos dar as coisas. Né? Então ele diz, insista. Com a sua insistência, não é? Eu vou verdadeiramente ver que você está querendo aquilo ali. Não é? Como é essa insistência? Como seria essa insistência? É quando a gente se sai. Por exemplo, um exemplo que eu posso citar, quando a gente se sai de pecados que a gente praticava, porque a gente sabe que precisa, né, conquistar o coração de Deus para almejar aquilo ali. Então, é uma mudança,
que a gente tem, né? Uma mudança que a gente tem, que também nos santifica. Porque a partir do momento que eu deixo pecados, coisas erradas de lado, porque eu tenho um objetivo de vida, eu vou me curando daqueles pecados. Né? Eu não quero mais isso para a minha vida porque eu almejo isso aqui agora. Né? A gente vai amadurecendo, a cabeça vai amadurecendo e a gente vai desejando outras coisas. Né? Então aquilo vai ficando, aquilo que era do mundo vai ficando para trás e a gente vai dando valor às coisas de Deus. E ali a gente também vai nos santificando. Né? E com isso, a gente tem os favores de Deus para nos dar aquilo que a gente pede. Né? Mas a gente precisa ter essa consciência. Será que o que eu estou pedindo vai afetar o irmão? Né? Será que eu estou pedindo algo que vai me afastar de Deus? Né? Eu preciso ter essa consciência, porque se é algo que vai me afastar, Ele não vai dar. Se é algo que não é vontade de Deus, por quê? Porque Ele sabe dos corações, Ele conhece os corações das pessoas. Às vezes, aparentemente se vê uma coisa, mas lá dentro é outra. Né? A gente tem visto aí, né, esses exemplos que a gente vê pela internet aí. Às vezes são pessoas tão humildes, de uma humildade, de uma beleza de humildade. Mas depois que crescem, pronto, acabou-se. Vira um nada, um nada. Então Jesus vem dizer, se é algo que não ofende ao irmão e que não vai me tirar de você, eu vou lhe dar, mas é no meu tempo, é do meu jeito. Né? Então isso serve para tudo, isso é emprego, isso é uma cura de doença, né? Isso é um sonho que você deseja, enfim, são coisas que Ele sabe, né, o tempo de realizar. Então hoje Jesus nos pede essa reflexão em cima do Pai Nosso. Se eu não tenho a responsabilidade de perdoar, se eu não respeito o que o Senhor me ensinou na oração do Pai Nosso, eu não preciso orar o Pai Nosso. Eu não vou rezar o Pai Nosso porque está sendo um sacrilégio. Eu estou brincando com Jesus, porque Jesus está ensinando como se reza. Mas eu não vivo nada disso aqui. Não é? Então hoje a gente vai meditar direitinho esse Pai Nosso. Né? A gente vai meditar as pessoas que a gente está magoando, as pessoas que a gente tem raiva, que a gente não perdoa, porque para eu rezar o Pai Nosso, eu levo para a minha vida hoje. Eu preciso sempre estar analisando a minha vida como ela está. Não posso simplesmente rezar um Pai Nosso porque foi Jesus que deixou escrito na palavra. Não é? E também vou insistir naquilo que eu desejo, naquilo que eu sonho. Não é? Por quê? Porque Jesus, ele sabe a hora certa. Jesus, ele só tem coisas boas, ele cita aqui. Não é? Não é? Se vocês humanos, vamos se dizer assim, só querem coisas boas para os seus filhos, trazendo para a nossa vida, imagine eu, que tenho um amor ágape por vocês. Imagine eu que tenho um amor único por cada um de vocês. O meu amor, ele é maior do que o amor de pai, de mãe, de filho, de marido, de esposa. O meu amor, ele é único. Então, como que eu não vou dar coisas boas para vocês? Claro que eu vou dar coisas boas, não é? Então, se o que você pede com insistência, ele vai te dar um tempo para saber se verdadeiramente é isso que tu queres, né? O ser humano, ele é muito improviso. Uma hora ele quer, outra hora ele não quer. Então, passa-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 1000 anos. Você desiste. Você desiste e você vai em busca daquilo que você quer. Ah, Senhor, o Senhor não me deu aquele emprego que eu almejava, eu vou trabalhar em qualquer coisa errada. O Senhor não me deu a cura, então eu vou pisar o pé no barro, porque aí eu morro logo, mas pelo menos eu vivi tudo que eu queria viver. Não, Jesus não quer isso não. Jesus quer que a gente, através da nossa doença, se for física, que a gente busque melhorar a nossa vida, né?
melhorar a nossa vida, chegar cada vez mais próximo dele, fazer a vontade dele aos pouquinhos. E ali ele vai te dando aquela cura física que tu precisa. Ele vai te dando aquela faculdade, ele vai te dando os teus sonhos que você sonha, não é? Todos nós temos sonhos. E uns são realizados mais rápido, outros não são, né? Não são por quê? Porque Jesus, ele quer ver se você verdadeiramente você quer aquilo ali. Se você almeja aquilo ali, porque se você almeja aquilo ali, você deixa as práticas erradas que você vivia. Por quê? Porque você só almeja uma única coisa, não é? Aquilo que está dentro do seu objetivo de vida, aquilo que você deseja. Amém? Um bom dia para vocês, um bom domingo em família e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.